Dizem que algumas histórias foram silenciadas não pelo tempo, mas pelo medo de quem as viveu. E quando um grupo de historiadores encontrou, há poucos meses, uma prisão clandestina escondida sob a copa densa da selva, achou que veria apenas ruínas esquecidas. Mas o que encontraram dentro de um bloco de pedra úmida foi algo que nunca deveria ter sobrevivido. Uma carta, selada dentro de uma caixa improvisada feita com ossos e cipós. Uma carta escrita em 1930 por alguém que não deveria ter tido forças para escrever nada. Ela não era um pedido de socorro. Ela era um aviso. Cada linha parecia ter sido escrita com mãos trêmulas, como se o autor soubesse que aquelas palavras seriam suas últimas. E o mais assustador? Sua caligrafia mudava bruscamente, como se o próprio medo estivesse segurando a mão dele. A carta descrevia um lugar que não consta em nenhum mapa. Um lugar onde 10 prisioneiros foram deixados para desaparecer, sem julgamento, sem registro, sem esperança. E agora, pela primeira vez, o mundo vai ouvir o que um homem viu e o que ele teve que fazer para não morrer nos primeiros dias. As autoridades não confirmam nada. Os arquivos permanecem fechados. Mas essa carta existe. E o que ela conta, ninguém estava preparado para saber. A prisão onde essa carta foi encontrada não aparecia em nenhum documento oficial. Construída no coração de uma selva tão densa que a luz mal alcançava o solo, ela parecia ter sido erguida não para punir criminosos, mas para esconder pessoas que jamais deveriam voltar a ser vistas. Seus muros eram de pedra viva, cobertos por raízes que, ao longo das décadas, a selva fez questão de reclamar. Mas mesmo tomada pela natureza, ainda havia correntes, argolas e marcas que sugeriam que aquilo funcionou por mais tempo do que qualquer registro admite. Os historiadores acreditam que a estrutura foi abandonada às pressas. Havia utensílios queimados, ferramentas enferrujadas, marcas de fogueiras improvisadas e símbolos riscados nas paredes, como tentativas desesperadas de comunicação ou oração. Mas entre tudo aquilo, havia um compartimento selado por pedras sobrepostas. E dentro dele, a carta. Um relato de alguém que sobreviveu apenas o tempo suficiente para deixar por escrito o que realmente acontecia ali. O autor da carta não se identificou. Ele assinou apenas com um número que indica que ele foi apenas mais um entre dezenas que passaram pela mesma prisão. E é aqui, nesta carta, que encontramos pistas do que ocorreu quando os 10 prisioneiros decidiram fugir, sabendo que a selva era tão mortal quanto as paredes que deixavam para trás. Agora vamos ao começo dessa história. Quando os historiadores descobriram a prisão clandestina, ela já estava parcialmente engolida pela selva. Parecia que a floresta havia crescido de propósito para esconder aquilo do mundo, como se quisesse proteger o que restava ali ou impedir que alguém voltasse a olhar para dentro. Mas a carta contava uma história muito anterior, de um tempo em que os muros ainda estavam intactos, os corredores ainda ecoavam passos e os prisioneiros ainda acreditavam que um dia poderiam sair. O autor descreve o momento exato em que chegou ao local, levado vendado, caminhando por horas sem saber se estava sendo guiado por homens ou apenas conduzido pelo destino de nunca mais ser encontrado. Ele diz que o cheiro da selva mudava conforme avançavam. Primeiro era apenas umidade, depois vinha um cheiro mais denso, quase doce, e então, silêncio total. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Foi ali que seus captores pararam. Ele sentiu algo como uma porta de pedra deslizando, e quando a venda foi retirada, a primeira visão que teve foi um corredor estreito, iluminado por frestas naturais que deixavam entrar só o suficiente para ver as sombras. Ele conta que percebeu de imediato que aquele lugar não havia sido feito para vigiar. Havia poucas saídas, muitas celas e passagens estreitas demais para qualquer grupo circular sem se perder. O autor diz que lhe foi entregue um número, não um nome. O número 7. Ele entendia que isso significava que antes dele já haviam chegado outros 6, e que depois viriam mais.
Nunca viu seus captores novamente após aquele dia. Eles simplesmente o deixaram ali, como se a própria selva fosse a nova carcereira. E em questão de minutos, o silêncio se tornou tão pesado que ele teve certeza de que não havia sido abandonado sozinho. Foi nesse momento que ele conheceu os outros prisioneiros. Não sabia seus nomes, mas todos compartilhavam o mesmo olhar. Uma mistura de exaustão e vigilância constante. O grupo o recebeu com cautela, não com ameaça. Estavam magros, pálidos e desconfiados, mas não hostis. Ele escreveu que era como se todos ali tivessem chegado ao mesmo ponto. Não havia mais força para ameaçar ninguém. Só restava sobreviver. O mais velho do grupo, identificado como 3, explicou o que sabia. Aquela prisão não era administrada por soldados comuns. Era um purgatório improvisado, um lugar onde pessoas consideradas inconvenientes eram deixadas para desaparecer da história. As celas não trancavam, não porque alguém fosse livre, mas porque não havia para onde correr. A selva ao redor era praticamente impossível de atravessar. Cada tentativa de fuga anterior, segundo o que contaram, havia terminado com gritos ao longe e silêncio profundo depois. O autor da carta confessa que não sabia se era verdade ou se era uma forma de manter todos desmotivados a tentar escapar. Mas naquela primeira noite, ele ouviu. Não eram gritos, não eram animais, era algo entre os dois. Uma espécie de lamento profundo vindo da mata, ecoando entre as árvores, como se a selva estivesse viva. Ele tentou dormir, mas o ar era tão úmido que parecia grudado na pele. A respiração era difícil. O chão estava sempre frio, mesmo durante o dia, e os outros prisioneiros se revezavam em turnos de vigia, não por medo de guardas, mas por medo do que poderia se aproximar da prisão quando o sol desaparecia. O autor descreve que havia marcas estranhas nas paredes externas, como arranhões longos, riscados de cima a baixo. Ninguém sabia de quem, ou do que, eram. Nos primeiros dias, ele teve a impressão de que a selva inteira observava cada movimento. Ele relata o som constante de passos apressados entre as folhas, como se alguém estivesse sempre circulando ao redor. Às vezes, longe, às vezes muito perto. Certa manhã, ao acordar, encontrou marcas de barro fresco perto da entrada da prisão. Isso significava que alguém, ou algo, havia se aproximado durante a noite. E os outros prisioneiros confirmaram que isso acontecia com frequência. Mas quanto mais perguntava, menos respostas recebia. O grupo parecia ter uma espécie de pacto silencioso para não falar do que havia além dos muros. A comida era entregue misteriosamente, sempre durante a noite. Pequenos pacotes de folhas amarradas com fibras naturais, contendo raízes, alguns frutos e, raramente, carne seca. Ninguém jamais viu quem deixava. Ninguém queria ver. O número 2, o mais jovem, dizia que preferia não imaginar. O autor questionava se eram os antigos guardas ou algum grupo que ainda mantinha aquele lugar funcionando. Mas ao longo do tempo, percebeu algo inquietante. Os pacotes nunca eram deixados perto da porta principal. Sempre surgiam dentro da prisão, como se alguém tivesse entrado sem fazer barulho algum. Galhos quebrando, silhuetas entre as árvores, mas nunca um rosto, nunca um corpo. Ele relatava também que, ao anoitecer, a floresta mudava completamente. O ar ficava mais frio, o silêncio parecia total, mas a Amy jurava que era possível ouvir respirações profundas vindas da escuridão, como se enormes criaturas descansassem a poucos metros deles. Enquanto a carta avançava, ficava claro para os historiadores que a Amy não estava apenas relatando fatos, estava tentando ser lembrado. Ele queria que alguém soubesse que aquele lugar existira, que eles foram deixados ali propositalmente, que ninguém deveria voltar. E foi quando o capítulo se encaminhou para seu fim, a revelação mais perturbadora daquele trecho do relato. Não sei quanto tempo nos resta, não sei se chegaremos vivos ao próximo amanhecer.
A floresta não nos deixa morrer rápido, e talvez seja isso o mais cruel. Mas prometo escrever enquanto puder. Se encontrarem esta carta, saibam que isto não foi acidente. Alguém criou este lugar. Alguém nos trouxe. E alguém nunca quis que fôssemos encontrados. Os historiadores ficaram em silêncio absoluto quando terminaram a leitura do capítulo inicial da carta. Do lado de fora, a selva respirava lenta, profunda e indiferente, como se esperasse por eles também. A carta continuava em sequência direta, como se A.M. tivesse escrito sem descanso, movido tanto pelo medo quanto pela necessidade de deixar testemunhos para alguém, qualquer pessoa que pudesse um dia entender o que realmente acontecera naquele lugar esquecido pelo mundo. Para os historiadores, cada nova linha parecia abrir uma porta para um passado que ninguém estava preparado para revisitar. O segundo trecho começava exatamente no momento em que os prisioneiros se aventuram pela floresta. A.M. descreveu que, nas primeiras horas após deixarem o perímetro da prisão clandestina, o grupo mantinha uma esperança quase ingênua. Era como se a ausência das grades e dos corredores estreitos lhes devolvesse uma fração de humanidade. Mas a selva tinha outra intenção. Ele contou que, ao olhar para trás, podia ver a prisão encolhendo entre as árvores. Uma estrutura que, mesmo abandonada, parecia observá-los partir como um carcereiro silencioso que nunca realmente os deixara livres. A densidade da mata aumentava a cada passo. O chão era irregular, úmido, coberto de raízes entrelaçadas como dedos, tentando agarrá-los pelos tornozelos. Insetos zumbiam em um tom tão constante que parecia um sussurro coletivo. As folhas gigantes bloqueavam a luz, deixando o ambiente com uma penumbra que não correspondia ao horário do dia. A.M. enfatizava que a floresta não parecia apenas viva, ela parecia consciente. Os 10 prisioneiros, antes unidos pelo desespero, começaram a se dividir em pequenos grupos instintivamente, cada um tentando acompanhar o outro enquanto a paranoia crescia. Ele descreveu que nenhum deles confiava totalmente nos sentidos. Às vezes, achavam ver movimentos rápidos no alto das árvores. Outras vezes, sentiam uma presença atrás deles, mas quando viravam, nada encontravam além do vazio verde e úmido da mata. Mas o que mais os afetava eram os sons. A.M. escrevia sobre sussurros suaves que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Palavras que não entendiam, mas que imitavam o ritmo da fala humana. Nenhum dos homens queria admitir que ouvia aquilo, até que o mais jovem entre eles, Luciano, finalmente disse com voz trêmula: "Vocês ouviram alguém chamar meu nome?" Nenhum respondeu. Não por medo do que havia sido dito, mas porque naquele instante todos perceberam que não haviam escutado apenas o nome dele, mas também algo muito próximo de seus próprios nomes, perdidos entre os murmúrios da floresta. Como se a selva estivesse testando cada um deles individualmente. O calor sufocante se misturava ao medo crescente. A.M. relatava que, após algumas horas de caminhada, o grupo encontrou uma clareira circular, perfeitamente formada, como se alguém houvesse cortado a vegetação de forma deliberada. No centro, havia pedras dispostas em formato de espiral. Nenhum deles ousou tocar nas pedras, mas não havia como negar. Aquele não era um espaço criado pela natureza. Era um marco, um aviso. A floresta tem dono. Essa frase, escrita sozinha em uma linha, fez os historiadores se entreolharem profundamente inquietos. A.M. narrou que, ao se afastar desse círculo, perceberam que a floresta mudava de aparência sem que eles notassem quando. Troncos que antes eram robustos agora pareciam retorcidos, quase humanos em suas formas. Lianas pendiam como lâminas, e a luminosidade diminuía a cada metro, até que parecia anoitecer mesmo com o sol ainda no céu. E então veio a primeira noite fora da prisão. Segundo a carta, nenhum dos homens havia previsto quão difícil seria sobreviver à escuridão ali.
A floresta parecia respirar de forma mais pesada. A Amy descrevia que, quando fecharam os olhos para descansar, ouviam passos lentos ao redor do grupo. Passos que não seguiam a cadência de animais comuns. Eram ritmados, cuidadosos, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando em volta deles, estudando-os. Luciano, o mais jovem, foi o primeiro a perder o controle. Ele acordou gritando, dizendo que vira um rosto entre as árvores, totalmente estático, observando-o de cima para baixo. Mas quando os outros iluminaram o local com pedaços de madeira em chamas, nada encontraram além da vegetação imóvel. A Amy escreveu: "A floresta não quer nos matar, quer nos cansar, quer nos dobrar. A morte é um detalhe pequeno demais para o que ela realmente deseja." O segundo dia de caminhada foi ainda pior. Eles estavam com fome, com sede. O calor debilitava. A floresta ficava mais densa. E a cada curva entre as árvores, eles tinham a sensação de terem passado pelo mesmo trecho antes. Foi quando um dos prisioneiros, Mariano, sugeriu que estavam girando em círculos. A Amy confirmou, relatando que todos já tinham percebido, mas ninguém queria admitir. Árvores marcadas por eles reapareciam horas depois. Rastros deixados no chão sumiam. Trilhas que pareciam diretas se desfaziam repentinamente. A selva reorganizava o próprio corpo para confundi-los. O grupo, desesperado, passou a se orientar pelo sol, mas até isso parecia falhar. O céu, quase invisível, se tornava um mosaico irregular de luz filtrada pelas copas. Eles nunca sabiam se estavam andando para o norte, sul, leste ou oeste. No final daquele dia, a Amy escreveu que a sensação de serem observados atingira seu ápice. Era como se algo caminhasse paralelamente a eles, mantendo distância, mas sempre acompanhando. Nunca um som claro, nunca uma figura nítida. Apenas sombras, sempre sombras. Quando a noite caiu novamente, a Amy descreveu que todos sentiam que estavam sendo cercados. Eles se reuniram próximos a uma árvore larga, formando um círculo apertado. Ninguém ousou dormir. Ninguém ousou apagar as tochas improvisadas. E quando o vento soprou, trazendo um cheiro forte de terra molhada e algo indefinível, a Amy percebeu: o que nos observa não quer ser visto, e isso é o que mais me assusta. A última linha do capítulo parecia escrita com mão trêmula, talvez cansada, talvez tomada pelo pavor crescente. Se continuarmos avançando, deixaremos de ser homens. A selva está nos moldando, e temo que, em breve, não nos reconheceremos mais. O terceiro trecho da carta começava com um tom diferente. Os historiadores observaram que a caligrafia tornava-se mais irregular, como se a mão do prisioneiro estivesse tremendo, não apenas pelo cansaço, mas pelo peso do que vinha a seguir. A Amy já não escrevia como um homem tentando documentar fatos. Ele escrevia como alguém lutando contra o próprio desespero para manter a sanidade registrada no papel. E tudo isso começava com a mesma frase sublinhada 3 vezes. A fome mudou tudo. No quarto dia, desde a fuga da prisão clandestina, o grupo já não caminhava com a mesma força. O silêncio entre eles não era mais estratégico, mas doloroso, um reflexo da fraqueza física. A Amy relatou que os passos ficaram lentos, alguns quase arrastados. Os rostos estavam pálidos, ressecados pelo calor sufocante, os olhos fundos. Nenhum deles havia conseguido dormir. A selva não permitira. Ele escreveu que, na madrugada daquele dia, ouviu o som de algo grande movendo-se entre as árvores, porém sempre à distância, sempre evitando ser visto. O som não lembrava nenhum animal conhecido. Era profundo, quase sincronizado, como se a selva inteira vibrasse ao redor deles. A Amy disse que tentou identificar a direção, mas a escuridão engolia tudo. A selva tem olhos e tem paciência. Quando a luz finalmente surgiu filtrada entre as folhas densas, trazendo um mero alívio ilusório, eles perceberam que o grupo já não tinha 10 pessoas. Faltava um. Mariano,
o que sempre tentava manter a moral elevada, havia desaparecido. A Amy descrevia que o grupo entrara em estado de inquietação. Eles chamaram por Mariano diversas vezes, gritaram seu nome, procuraram por pegadas, mas não encontraram nada. A selva absorvera seus rastros como se ele nunca tivesse existido. O desaparecimento desencadeou uma reação em cadeia. Luciano, o mais jovem, entrou em pânico dizendo: "Ele não se perdeu! Ele foi levado! Ele foi levado!" Os outros tentaram acalmá-lo, mas não sabiam como. A Amy explicou que não havia espaço para consolo. A selva parecia retaliar cada tentativa deles de avançar. E de alguma forma, eles sabiam que nunca encontrariam Mariano novamente. A fome bateu ainda mais forte depois disso. Eles haviam economizado cada fruta estranha que encontravam, cada pedaço de raiz que parecesse minimamente comestível. Mas a selva não oferecia quase nada. Era como se ela disponibilizasse apenas o suficiente para mantê-los vivos, mas fracos. A Amy escreveu: "A selva não quer nos matar de uma vez. Ela quer nos quebrar." E foi nesse estado de fraqueza extrema que algo estranho aconteceu. No meio da tarde, eles encontraram um riacho estreito, quase escondido pelas folhagens. A água parecia limpa, cristalina, e o som do fluxo trouxe um alívio imediato, quase emocional. Eles se ajoelharam ao redor, bebendo desesperados. A Amy relatou que foi o primeiro momento de trégua desde que escaparam da prisão. Mas a trégua durou pouco. Enquanto bebiam, Luciano começou a olhar fixamente para a margem oposta. A Amy descreveu que seu rosto empalideceu e suas mãos tremeram. Quando perguntaram o que ele havia visto, Luciano respondeu com uma voz quebrada: "Tem pegadas ali, pegadas humanas, mas são grandes demais." Todos ficaram em silêncio. A Amy disse que, naquele momento, nenhum deles teve coragem de olhar. Nenhum quis confirmar se Luciano falava a verdade. A selva, até então apenas observadora, agora insinuava sua presença de forma mais direta. Era como se algo andasse antes deles, ou talvez ao lado, deixando marcas apenas quando queria ser percebido. Com medo crescente, seguiram caminhando, tentando manter a coerência e o rumo. Mas o ambiente mudava de forma quase imperceptível. A Amy descrevia que as árvores começaram a ficar mais grossas, mais próximas entre si, como se a selva estivesse se fechando. O ar ficou mais denso. E pior ainda, começaram a surgir ruídos baixos e contínuos, como um canto distante, quase hipnótico. Ele escreveu: "Não sei se era o vento, não sei se era a floresta, mas algo chamava por nós." Naquele mesmo dia, ao pôr do sol, o grupo encontrou um tronco caído. Um tronco enorme, tão largo que parecia o esqueleto de uma criatura colossal petrificada no chão. Embaixo dele, avistaram uma cavidade, um abrigo natural. Mesmo temendo o desconhecido, decidiram passar a noite ali. Não havia escolha. A escuridão trazia mais terror do que qualquer sombra escondida no abrigo. A Amy narrou que fizeram uma fogueira pequena para não atrair atenção. Sentaram-se em círculo. Ninguém falava. As expressões eram de exaustão absoluta. Foi nesse silêncio que o grupo ouviu um som vindo do fundo da floresta. Um som lento, baixo, como uma respiração profunda, ritmada, quase humana. E então a Amy escreveu a frase que mais intrigou os historiadores: "A selva inspira quando nós expiramos." A madrugada passou com todos acordados. Luciano tremia. Os homens mais velhos tentavam manter-se firmes, mas a Amy relatou que nunca viu tanto medo nos olhos de pessoas tão acostumadas à dor. Na manhã seguinte, mais uma surpresa. Logo ao acordarem, sentiam cheiro de fumaça, de fogo, algo familiar, mas que não deveria estar ali. Quando saíram do abrigo, perceberam uma coisa perturbadora. A floresta estava estranhamente silenciosa. Os pássaros, os insetos, tudo parecia ter parado. E então encontraram um pano preso em um galho próximo. Sujo, rasgado, mas reconhecível. Era parte da camisa de Mariano.
A Amy explicou que aquilo causou um choque coletivo. Eles não sabiam se era um aviso, um vestígio ou uma armadilha. E o pavor crescia porque ninguém sabia como aquele pano fora parar ali. Foi então que a Amy relatou o momento mais inquietante do capítulo. A selva sabe nossos nomes. A selva sabe nossas rotas. E agora percebo, a selva sabe o que tememos. Na última parte do capítulo, a Amy falou sobre a decisão final do grupo. Continuar andando, mesmo que sentissem que a floresta os guiava para onde queria. Eles aceitavam que não comandavam o caminho, apenas seguiam. A pior sensação não é estar perdido. É saber que alguém está nos guiando, e não sabemos para onde. O último trecho da carta de Amy tinha uma diferença evidente. A tinta parecia mais fraca, marcada por interrupções, tremores e respingos. Não se sabia se era suor, chuva ou lágrimas. Os historiadores notaram que a caligrafia estava menos firme, como se o autor se esforçasse para manter a consciência enquanto escrevia. Mas uma frase estava escrita com uma precisão quase impossível para alguém exausto. Se alguém encontrou isto, então a selva não venceu completamente. A Amy começou o derradeiro capítulo descrevendo o que chamou de A Noite do Sussurro Uníssono. Até então, a floresta os havia observado, testado, assustado, mas naquela noite, segundo ele, a selva tomou forma. Não uma forma física, e sim sensorial. Era como se tudo ao redor passasse a se comunicar. Ele diz que o grupo de 6 sobreviventes caminhava há horas sem rumo definido, guiados apenas por instintos de esperança e desespero, quando perceberam que o ambiente ao redor estava mudando outra vez. O ar tornou-se tão denso que era difícil respirar. As copas das árvores se fecharam, bloqueando quase toda a luz. O chão estava úmido, coberto de raízes trançadas que pareciam pulsar como veias antigas. Então ouviram. A Amy escreveu. A selva sussurrava. Não era o vento, não era a água correndo. Era como se 10, 20, 50 vozes murmurassem ao mesmo tempo, em uma língua que reconhecíamos sem entender. O pânico tomou conta do grupo. 2 homens tentaram correr, mas tropeçaram nas raízes entrelaçadas. Outro ficou parado, completamente imóvel, como se estivesse em transe. A Amy diz que o som vinha de todos os lados. Era impossível localizar a fonte. Impossível fugir dele. Impossível ignorá-lo. Ele descreveu como as vozes variavam de intensidade, ora parecendo lamentos, ora advertências, ora risos distantes. Em vários trechos, ele escreveu a mesma frase repetidas vezes, como se tentasse convencer a si mesmo. Não estamos ouvindo coisas. Não estamos ouvindo coisas. Não estamos ouvindo coisas. A floresta não observava mais. Ela participava. A Amy narrou que, naquele momento, algo finalmente quebrou dentro de todos eles. O medo deixou de ser individual. Tornou-se coletivo. Tornou-se palpável. Foi então que Francisco, o mais velho entre eles, olhou fixamente para o escuro e disse: Não somos os primeiros a ouvir isso. A frase caiu sobre eles como uma sentença. Porque, de fato, aquela sensação não era inédita. Não totalmente. Havia algo familiar naquilo. Algo ancestral. Algo que não deveria existir. Mas existia. A Amy escreveu: A selva tem memória. Ela guarda o que entra e decide quando devolve. Ou não. Depois dessa revelação, o grupo caminhou quase como autômatos, sem se questionar, sem discutir. A floresta parecia abrir caminhos que antes não existiam. Clareiras estreitas surgiam entre árvores enormes. Trilhas improvisadas apareciam no meio da vegetação densa. Era como se os conduzissem para algum destino planejado. Foi nesse momento que avistaram uma construção antiga, parcialmente tomada por raízes e folhas. Uma espécie de torre quebrada, feita de pedra escura. A Amy acreditava que fosse um antigo posto de observação, talvez usado por exploradores que haviam desaparecido décadas antes.
Ali decidiram descansar. Ao entrarem, encontraram sinais de que outras pessoas já haviam estado ali. Marcas de faca na parede, tiras de tecido fossilizadas pela umidade, um pedaço de metal enferrujado que poderia ter sido parte de uma bússola. Mas o mais perturbador foi o que descobriram no canto da sala, um símbolo esculpido na pedra, o mesmo símbolo que haviam visto gravado nas paredes da prisão clandestina. Haem escreveu: "A prisão e a selva falam a mesma língua." Essa constatação levou o grupo à beira do colapso emocional. Eles já não diferenciavam o que era humano, natural ou algo no meio termo. A linha havia desaparecido. Naquela noite, a última antes da carta ser escrita, Haem relatou que ninguém dormiu. Eles ouviam passos leves do lado de fora da ruína, mas sempre distantes o suficiente para não revelarem sua origem. Às vezes era um som de água derramada. Em outras, como se alguém arrastasse algo pelo chão úmido. Mas o que mais os aterrorizou foi ouvir, por alguns segundos, alguém chamando seus nomes. Não em gritos, em um sussurro. Como se estivesse a poucos metros. Como se os conhecesse pessoalmente. No meio da madrugada, um deles disse: "Isso não vai acabar quando amanhecer. Nós já fomos marcados." E Haem concordou. Ele descreveu que naquele momento tomou a decisão que daria origem à carta que agora estava nas mãos dos historiadores. Ele sabia que não sobreviveria. Nenhum deles sobreviveria. Mas a selva não poderia ter a última palavra. "Se morrermos aqui, ninguém saberá que este lugar existe, e isso seria a segunda morte." Com a força que lhe restava, Haem procurou em sua sacola improvisada qualquer material que pudesse usar para escrever. Encontrou um pedaço de pano grosso, como o de um saco antigo, e um pequeno frasco enferrujado que continha restos de tinta, talvez deixados por alguém que passara por ali antes. A carta começava ali. Haem escreveu tudo o que pôde o mais rápido possível. Descreveu a prisão, a fuga, o grupo, a selva, as vozes, o medo, a sensação de estar sendo guiado e observado. Descreveu os desaparecimentos, sem entrar em detalhes traumáticos. Descreveu o ambiente como alguém que tenta deixar um rastro para outros evitarem os mesmos caminhos. E sua última frase, segundo os historiadores, foi escrita com a tinta já falhando. "Se esta carta chegou até você, então saiba, nós fomos apagados, mas não esquecidos." O verso final estava quase ilegível, mas especialistas conseguiram reconstruir. "A selva não guarda corpos, guarda histórias." E assim, a carta terminava. Sem assinatura, sem despedida. Apenas com a consciência de que aquele pedaço de pano era sua única chance de existir para alguém além da selva. Quando os historiadores terminaram de ler, nenhum deles falou por vários minutos. Porque, no fim, a pergunta mais perturbadora não era como Haem morreu, mas sim, como a carta conseguiu sair daquele lugar.